De volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez nosso querido naturopata Daniel Alan Costa, bem-vindo! Muito obrigado, Carol, boa tarde. Esse programa tá passando muito rápido, tô um pouco chocada. Você também estava assistindo, achou que tava passando? Sim. Então, gente, eu falei, como é que pode? Já estamos na última pauta, mas assim, nem pisquem, mamães, porque a gente vai falar das terapias naturais para as crianças. Antes de ir para o intervalo, comentei que, obviamente, não substitui uma ida ao médico e orientações médicas. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. É como um complemento mesmo, né? Acho que a palavra certa é essa, complementar aos tratamentos, né, medicamentosos, inclusive. Mas o que a gente espera é que essa criança, inclusive, responda melhor. Tá. E a gente vai trazer também uma abordagem, né, daquilo que é mais sutil, às vezes a questão emocional que está por trás daquela condição. Então, por exemplo, a criança fica resfriada com muita frequência, né? E a gente vai ter um olhar integrativo também, observando a saúde emocional dos pais, da família como um todo, tem um contexto, né? Então nós vamos trazer as principais condições ali, mas quando a gente faz a avaliação dessa criança e do ambiente que ela está inserida, aí a gente vai conseguir ajudar de maneira mais adequada. E a ideia é justamente a gente trazer informações para os pais, né, que estão ali, que podem, com recursos simples, Carol, eu sempre falo da naturopatia, e o que mais me encanta na naturopatia é que são recursos simples, fáceis de aplicar. A gente estava conversando até há pouco no bastidor, e assim, de que maneira eu posso colocar isso? Então a gente vai ver que é bastante simples, e mesmo a criança que, por exemplo, está tomando muito medicamento, você pode dar algumas pequenas dicas ali e trazer mais conforto, mais saúde para essa criança, mais bem-estar, na verdade. A gente vai colocar em prática, eu, Juju, Glaucia, todo mundo que tem criança. Né? Vamos começar então, olha o primeiro, olha lá. Vocês vão se identificar. Bom, quando a gente fala de déficit de atenção, floral, clematis, óleo essencial, mandarina, cromoterapia, o amarelo e o cristal é o citrino. Muito bom. Então, seguindo na ordem, né, Carol, a gente vai falar do clematis ou esse floral, que ele vai trabalhar muito a questão do foco. Aqui, ó, gente. Isso, exatamente. Então a gente vai trazer lá a ideia do foco, né? E serve, claro, a gente está falando aqui para crianças, mas obviamente serve também para os adultos. A gente sabe que o déficit de atenção é uma condição que também acompanha a vida adulta, né? Mas especialmente a criança, e a gente passou por esse período em que elas tiveram que se adaptar ao online, né? Que é onde a atenção ela é mais difícil. Então o clematis é um óleo essencial, um floral, perdão, que vai trazer esse aterramento, vai trazer para o estado presente. Porque a grande questão quando você vai fazer a atividade com a criança, por exemplo, em casa, né, é que ela vai querer o desenho, vai querer o celular. Então é foco e que esse floral traz. O óleo essencial, a gente está falando ali do mandarina, e ela é um grupo dos cítricos. Então, na verdade, pode ser qualquer outro cítrico que você tem aí em mãos. Por exemplo, aqui está a bergamota, né, o limão, e aí qualquer um dessa família, tangerina, pode ser interessante. E também vai sempre com essa finalidade de trazer foco, atenção, memorização, né? E falando da cromoterapia, nós vamos ter o amarelo e os cristais também de cor amarela. Então nós trouxemos aí o citrino, pode ser a calcita também amarela. Ele tem que ficar no ambiente que a Perfeito, exatamente. Então uma das formas simples da gente colocar no ambiente. No caso da cromoterapia, eu trouxe aqui como exemplo algumas outras cores que a gente vai falar, mas por exemplo a água solarizada, né? O que é água solarizada? Eu vou pegar a água que essa criança consome, vou colocar numa garrafa de vidro, nesse caso para falta de atenção, déficit de atenção é o amarelo, né? Uma garrafa de vidro amarela, colocar a água, levar ao sol por alguns minutos, meia hora, já é o suficiente. E aí a água que a criança vai tomar no seu dia a dia. Entendi. Só que ela está energizada com a vibração do amarelo, que tonifica a parte do plexo solar, que tem a ver com o processo digestivo também. A gente faz sempre essa leitura metafísica, né? Então a digestão mental e a digestão física. Então, né? Normalmente é uma criança que não tem, às vezes, boa digestão. Exatamente. No nível físico também vai ter dificuldade para ter digestão no nível mental. E qual seria a questão emocional envolvida? Então, a gente pode pensar na questão da cobrança, do excesso de cobrança, a dificuldade de assimilar o ambiente, muitas vezes, né? Então, quando a gente pensa no sistema digestório, a gente está pensando nesse processo de assimilação. Como é que essa criança está assimilando o ambiente que ela está ali inserida. Perfeito. O próximo está aí na tela, olha lá.
Ixi, quando tem hiperatividade, muito mais comum do que a gente imagina, né, gente? Então vamos falar do floral, do óleo essencial, da cromoterapia e dos cristais. Então, neste caso, pode ler se você quiser, Dani, por favor. Então a gente tem o agrímone, a lavanda, o azul, que vai ser na cromoterapia, e o lápis lazuli. Geralmente os cristais vão acompanhar a característica da cor, né? Tá. O agrímone é um floral muito interessante para a ansiedade. E especialmente para a criança, porque ela vai ter dificuldade para expressar aquilo que ela está sentindo. Então, a Grimani vai trabalhar muito com essa comunicação interna, nessa criança conseguir falar, né, aos adultos ali o que exatamente está acontecendo. Entendi. E tem um efeito calmante. A lavanda também é um óleo essencial que atua nessa modulação, então vai servir para acalmar. E aí você pode utilizar no momento em que essa criança está mais agitada, no momento que ela vai dormir. A gente tem aromatizadores de ambiente, a gente pode utilizar também ali aromatizadores específicos para a criança, né, que entra no contexto lúdico dela ali. E a cromoterapia azul, a água solarizada é uma dica, o ambiente azul, porque às vezes também, Carol, a gente vai até observar quais as cores das roupas que essa criança costuma utilizar, qual o personagem que ela gosta e a cor que está associada a ele. Entendi. Né? Então, monitorar isso também. E os cristais ali, como você falou, colocar no ambiente em que essa criança está. Muitas vezes os cristais chamam a atenção das crianças. Então, por exemplo, meu afilhado, né, esses dias estava chamando a atenção lá, pegando, brincando, e isso acaba tendo um efeito terapêutico para eles também. O João faz coleção, ele tem o saquinho com as pedras. Ah, olha só. Adora. É maravilhoso. E tem a correntinha, sabe? Que da pontinha tem a pedra, ele tem todos. É ótimo. E aí quando você consegue comunicar essa criança, né, do cristal, para que serve, no que ele vai ajudar, e mesmo o óleo essencial ou floral, ela acaba aderindo melhor ao tratamento. Você, para tratar de criança, você precisa entrar necessariamente no universo dela, né? Sem então dúvida. Trabalhar com o lúdico vai ser muito importante. E aí os cristais azuis, o lápis lazuli é um exemplo, a azurita, a labradorita, o próprio quartzo azul, traz esse efeito para acalmar. E até a água, como você comentou, Perfeito. na garrafa azul. Na garrafa azul. O que está envolvido emocionalmente quando a gente pensa numa criança que tem essa hiperatividade? Então, pode ser uma característica... Criança tem muita energia, né? Isso é uma coisa importante. A gente está falando aqui, como você falou, dessa parceria com os outros profissionais, de realmente um diagnóstico de hiperatividade, né? Mesmo, claro, se ela estiver só simplesmente agitada, também a gente pode utilizar. Mas a gente não pode esquecer que criança precisa desse agito, né? Precisa de movimento porque ela tem muita energia. Então, muitas vezes é essa incapacidade de comunicar aquilo que está acontecendo do ponto de vista emocional internamente, porque a criança ela está aprendendo ainda o que é raiva, o que é tristeza, o que é, né? Então, essa dificuldade de comunicar e aí acaba agitando, trazendo essa impaciência também. Próximo, olha lá. Daqui a pouquinho tem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos falar de asma. Pois é, mamães sofrem, né? Quando a criança apresenta asma. Pode contar pra gente, Dani. Então, aqui eu tenho o Crab Apple, que é um floral que a gente vai utilizar para quando tem essa manifestação física. O eucalipto é um óleo essencial que trabalha muito a parte respiratória. O laranja vai trabalhar com a questão de você ter a relação de expansão, né? E aí, fazendo sempre essa associação com os cristais, então os cristais de cor laranja também vão ser associados. Legal. Então, Crab Apple, que é um floral, que vai trabalhar sempre que a gente tiver uma manifestação emocional, chegando no físico, né? As questões psicossomáticas que nós estamos falando aqui. Quando a gente fala da parte respiratória, né, Carol, a gente está falando também, mais uma vez, desse ambiente. Inspirei, coloquei para fora. Muitas vezes a gente sabe, né, da dificuldade que é educar uma criança, a gente vai falar, engole o choro, não fala isso que é feio. Então aquilo vai sendo, né, escondido, e aí a asma pode ser uma maneira de expressar que aquilo, né, precisa ser colocado para fora, porque eu tenho uma dificuldade de expirar, de pôr para fora. Então tem uma comunicação aí importante. Então todas as outras condições que somatizam o Crab Apple é importante, todas as outras condições respiratórias, o eucalipto também é importante, né? E inclusive eu tenho aqui, vou pedir para destacar um âmbar, né? Que é muito indicado para condições alérgicas, que a gente já vai falar também, né? E para fortalecer as defesas do corpo, no nível físico, e as defesas emocionais também. Muito
Muito bom. Então, carregar no pescoço. Isso, ótimo. O âmbar é muito utilizado, inclusive, para criança que está no momento de nascer os dentes, né, que tem aquele parte de ser dolorido, passar por processo de mudanças. A gente acaba utilizando também muito esse... Não é tecnicamente um cristal, é uma resina, mas que a gente usa dentro desse contexto. Muito legal, né? Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. O próximo é esse aí. E as crianças que têm alergias, a gente sofre já. Floral, óleo essencial, cromoterapia e os cristais que estão envolvidos que podem ajudar. E a alergia dá um trabalho. Então... Que a gente fica preocupado se ela vai evoluir, vai ser uma coisa mais grave. Enfim, a alergia é complicado. Então, aí você tá falando, Carol, como mãe, né? Como mãe, sempre os como pais. mãe. Porque quando é comigo eu resolvo rapidinho. É como mãe que a gente sofre, não é verdade? E é muito natural que você tenha um movimento de proteção das crianças, né? Que os pais têm essa proteção exagerada. Então, a gente vai trabalhar com um floral que é o Holly. E aí o melaleuca, né, a gente estava comentando, que fortalece o sistema imunológico, a cor rosa e acompanhando isso o quartzo rosa também. Aqui, né? Aqui é o quartzo. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Os pais que cuidar do filho, às vezes, dos filhos, né, às vezes super protegem, então acabam deixando esses filhos fragilizados do ponto de vista físico. Você tudo, leva cada bronca. Né? E também do ponto de vista emocional. Então tem essa questão da super proteção. Uma outra linguagem que a gente faz, uma outra simbologia que a gente traz, é dessa reação exacerbada às adversidades. E por isso que o Holly, ele está aqui. O Holly, ele vai trabalhar essa questão da amorosidade, da gentileza, de como que essa criança está enfrentando esse período de tensão, de adversidade, de enfrentar coisas diferentes, desconhecidas, né? Enquanto que o óleo essencial de melaleuca, o Tree Tree, né, ele vai trabalhar para fortalecer as defesas do organismo, né, especialmente no nível mais físico. Ainda nessa relação das emoções, então a gente vai ter a água solarizada rosa, então a criança está muito agressiva do ponto de vista emocional, ou é o corpo agindo de uma maneira muito agressiva, né, a alergia tem a ver com isso também, né, e o quartzo rosa, que é geralmente um cristal que as crianças adoram, né, e que você pode utilizar ali com elas, né, e brincar e entregar, inclusive pode levar para a escola para compartilhar com os coleguinhas, eles adoram fazer isso também, né? Então a gente tem essa perspectiva de trabalhar da fortaleza do sistema imunológico e trabalhar as emoções que geralmente estão associadas a isso. Geralmente, quando eu atendo crianças, Carol, eu faço um trabalho também com os pais, né? Eu entendo, eu imagino. Porque começa... Né? Esse ambiente emocional, ela acaba sendo extremamente importante, então a gente trata das crianças e muitas vezes faz alguma orientação aos pais, ou às vezes até o tratamento mesmo, junto. Que legal, né? Dani. É bom, né? Que minha mãe não esteja ouvindo essa pauta, nossa. Mas a gente sofre. Não, mas é engraçado, porque tudo é experiência, enfim. E é muito interessante ver a sua análise, te ouvir, pensando com esse ponto de vista, né, que envolve essa parte emocional, que são coisas, gente, que é óbvio. Coração de mãe, ele chega antes do que, eu vou colocar assim, o coração chega antes do cérebro. Perfeito. Não é isso? É isso. Então o cérebro está aqui, o coração já chegou. Então, claro que isso dificulta, né? Porque a gente não consegue ter uma clareza que é o cérebro que nos indica e não o coração. É perfeito. E tem uma questão dentro da psicologia também que a gente fala que o psique, né, a consciência da mãe, dos pais, né, a gente está focando a mãe, mas são os pais, acaba influenciando a criança de uma maneira também direta, né? Então essa relação, ela é extremamente importante para a gente avaliar. Então sim, nós vamos cuidar das crianças, mas com esse olhar para o ambiente que ela está inserida. Muito bom. Tem mais um ainda, olha lá. E depois tem perguntinhas do público. Vamos falar de obesidade e sobrepeso. Puxa vida, nessa fase que é tão sério, né? Sim, aí a gente tem um conjunto de florais, Carol, porque na verdade essa condição, né, e a gente pode pensar nisso para as outras também, elas são multifatoriais, né? Então a Agrimony vai ser um floral, especialmente quando a obesidade ou sobrepeso está associada à ansiedade. O Stauff Bethlehem é um floral que vai trabalhar muito com a questão de traumas, né? Porque é uma fase muito sensível para essa criança. Tá. E o Olive vai trabalhar muito com a questão da disposição da energia. Os cítricos, como o limão siciliano, trabalha o sistema digestório como um todo.
E aí o amarelo, né, que é uma cor que vai fortalecer o sistema imunológico, como a gente estava falando, e os quartzos, o quartzo verde, né, os cristais verdes de uma maneira geral, também vão auxiliar muito dentro desse processo de fortalecimento, né, da energia da estrutura egóica, né? A gente vai trabalhando essas relações. É sempre importante a gente fazer uma avaliação para identificar naquela criança. Por exemplo, claro, a gente não pode desconsiderar que são hábitos, né, alimentares, as partes de atividade física, inclusive. Até às vezes umas disfunções que a criança pode ter, uma disfunção endócrina, por exemplo. Endócrina, então tudo caminhando junto, mas que, poxa, muito bom saber que dentro desse universo natural a gente também pode dar mais um apoio para essa criança, né? Perfeito. Vamos para o último, então, para dar tempo de fazer as perguntinhas do público, que é rinite. Tá fácil vivendo em São Paulo. Tá bem tranquilo, rinite. Ó, floral, o walnut, que é sempre para período de mudança. Mudou o tempo, por exemplo, a pessoa fica doente, né? Que você está falando de São Paulo. Então, o walnut para qualquer tipo de mudança. A criança está mudando de dentição, tá passando a fase criança para adolescente. Sempre mudança de fase, esse floral vai ser extraordinário. Ravensara é um óleo essencial que está no grupo desses canforados. Então, hortelã também a gente pode utilizar. Violeta, que é para a crise especificamente, e dentro dessa linha ametista, também vai ser pensado nesse sentido para acalmar, né? Então a gente sempre vai trabalhar com essa proposta daquilo que é a origem, digamos assim, emocional, que floral e o óleo essencial atua, e também a própria manifestação. A gente não pode esquecer, né, do próprio desconforto da rinite. Para adulto, isso também funciona, né? Exatamente, estão perguntando nas redes sociais. Perfeito, sim, crianças e adultos, mas legal é entender a parte comportamental da criança, pensando em como ela está vivendo ali no lar, né? Exatamente. Com os pais. Vamos colocar a perguntinha? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Bárbara, um beijo. Meu filho foi diagnosticado com tique de ansiedade bem no pico da pandemia. Ele é muito ansioso e perde o foco. Então, qual a cor é melhor para ele? Falamos no início. Isso, exatamente. Então a gente pode pensar as cores frias, né? Então o azul e o violeta vão ser cores que podem associar a parte de ansiedade, Bárbara. A questão da falta de foco, aí nós vamos pensar no amarelo, tá bom? Então só para você, lógico que uma coisa estará associada à outra, mas percebe aquele momento que ele está mais ansioso, então as cores frias, azul e violeta, e no momento que ele for estudar, que você precisar dessa energia, o amarelo vai ser extraordinário para esse momento. Dani, eu imagino que você tenha recebido muitas famílias com essa queixa, porque, gente, o número realmente aumentou. A pandemia trouxe esse... Trouxe sofrimento para todos nós, né? E as crianças são mais sensíveis, na verdade, né, Carol? Então, essa sensibilidade acaba trazendo mais sintomas para eles, mas também eles respondem melhor às terapias também. Eles são mais rápidos na resposta. Na resposta, é muito legal, muito legal. E olha, gente, continuaremos, se vocês quiserem, né, com outras questões também que podem envolver as crianças, assim como a gente já fez recentemente uma pauta bem longa, com muitas possibilidades, pensando nos adultos. Se vocês quiserem que a gente aborde mais essa questão aí terapêutica, né? Podemos dizer assim, pensando nas crianças, eu acho que é super legal. Eu voto no sim também. Minhas meninas que decidem, minha diretora que dá a palavra final, mas eu acho que vale a pena, porque a gente fica numa ansiedade ainda maior quando a gente não sabe o ponto de partida para ter essa ajuda. Perfeito. Então é claro que procurar o profissional é fundamental. Se for envolvido com saúde, o médico, ter diagnóstico é fundamental, mas hoje eu acho que com tantos estudos que vocês trazem, você especialmente, que tem vindo com frequência no programa nos apresentar, né, essas ferramentas de apoio, eu acho que no momento que a gente está vivendo do mundo, isso aqui é fundamental. O diagnóstico médico nos ajuda, na verdade. E, Carol, eu agradeço muito o espaço aqui por falar dessas práticas. Em nome da produção, em seu nome, obrigado. Parabéns. Vai lá no Instagram dele, @DanielAlanNaturopata. Tudo junto. @DanielAlanNaturopata, tudo junto. Eu agradeço sempre o site da ebram.com.br e te espero então. Maravilha. Rapidamente, as mamães aí do outro lado, a gente quer de cabelo em pé, né, meninas? Não é mole não. Mas vamos que vamos. Obrigada, meu querido. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.